Antes do tempo, antes da memória, antes mesmo dos deuses, existia apenas Namu, o mar primordial, um abismo sem limites, um vazio escuro e silencioso. Essa era a fonte de toda a criação, a matriz onde tudo emergiria. Dentro de Namu, em meio à escuridão aquosa, surgiram duas formas titânicas. Anu, o céu, um ser de esplendor infinito, e Ki, a terra, rica e fértil, repleta de promessas. Anu representava a vastidão sem limites, enquanto Ki, com suas curvas sinuosas, a solidez acolhedora. Atraídos por um poder ancestral, Anu e Ki se uniram em um abraço cósmico. Céu e terra se entrelaçaram formando um único ser, a montanha cósmica. O tempo ainda não existia, apenas o eterno presente dessa união primordial. No calor dessa união, no coração da montanha cósmica, nasceu Enlil, o deus do ar, um ser impetuoso e indomável. Enlil crescia com uma força irresistível. Ele era o sopro vital, o vento que agita as águas, o rugido da tempestade. Enlil se agitava no ventre da montanha cósmica, e a cada movimento o céu gemia e a terra tremia. Enlil ansiava por espaço, por liberdade. A pressão dentro da montanha se tornava insuportável, e com um grito poderoso, Enlil se ergueu, separando Anu de Ki. O céu se elevou, formando a abóboda celeste, enquanto a terra se firmou, criando planícies, montanhas e vales. Anu, agora sozinho no céu, observava com admiração a obra de seu filho. Ki, liberta do abraço sufocante, sentia a brisa de Enlil acariciar seu corpo. O ar circulava livremente entre o céu e a terra, criando um novo reino, um espaço para a vida florescer. Enlil, o deus do ar, pairava entre seus pais, o elo que os unia e ao mesmo tempo também os separava, o sopro que animava o mundo. A partir dessa separação, o universo, antes um vazio amorfo, tomou forma, e os deuses, inspirados por Enlil, se preparavam para tecer os fios da criação. A era dos deuses havia começado. Enlil encontrou Ninlil, a jovem deusa do ar, que era tão bela quanto a aurora e irradiante como o sol da manhã. Uma paixão arrebatadora tomou conta de ambos. Enlil, senhor dos ventos, e Ninlil, a brisa suave, se uniram em um amor que fazia a terra florescer e o céu se alegrar. Mas o destino, caprichoso como um vendaval, tinha outros planos. Enlil, atormentado por um erro do passado, temia o julgamento dos deuses e decidiu fugir para o Kur, o tenebroso submundo. Ninlil, grávida da semente de Enlil, sentiu uma solidão dilacerante, e após dar à luz ao deus da lua, ela não podia suportar a ideia de criar seu filho sem o amor do pai e decidiu partir em busca de seu amado, desafiando os perigos do submundo. Enlil, ciente da busca de Ninlil, sabia que ela não desistiria. Para evitar que seu filho fosse condenado a viver nas sombras, elaborou artimanhas para impedi-la. Ele assumiu a forma do guardião dos portões do submundo, impedindo a passagem de Ninlil. Mas a deusa do ar estava determinada. Ela o confrontou, lembrando de seu amor e compromisso. Enlil, tocado por suas palavras e temendo que ela reconhecesse sua verdadeira forma, cedeu à paixão e se uniu a ela, gerando o deus infernal Nergal. Ninlil, sem saber que se uniria ao próprio Enlil, continuou sua busca. Enlil, cada vez mais desesperado, transformou-se em outras duas figuras. Em cada encontro, Ninlil, impelida pelo amor e pela saudade, se entregou a ele, gerando Ninazo, e um terceiro deus infernal, cujo nome se perdeu nas brumas do tempo. Apesar das dificuldades e dos desafios enfrentados, a jornada de Ninlil pelo submundo não foi em vão. Seu amor e perseverança não apenas a ajudaram a suportar as provações, mas também garantiram a continuidade da linhagem divina. Reconhecendo o tamanho do amor de Ninlil, Enlil enfim a abençoa, exaltando seu papel como rainha e mãe dos deuses do submundo, antes de retornar a seu papel como um dos deuses supremos do panteão sumério. Após a criação do universo, os deuses sumérios começaram a moldar e organizar os elementos do cosmos. Enlil desempenhou um papel central nesse processo.
Com seu poder divino, ele separou o céu da terra, estabelecendo limites claros entre os domínios celestiais e terrestres. Sob a orientação de Enlil, os outros deuses contribuíram para a ordem cósmica, cada um assumindo responsabilidades específicas. Anu, o deus do céu, tomou seu lugar nos altos céus, governando com sabedoria e justiça. Ele estabeleceu as constelações e ordenou os movimentos dos corpos celestes, garantindo a harmonia entre as estrelas e planetas. Enki, o deus das águas e da sabedoria, dirigiu-se ao Abzu, o oceano primordial de águas doces que fluía sob a terra. Lá, ele organizou as fontes de água doce, os rios e os canais, garantindo a fertilidade das terras e a vida nas margens. Os campos e os ventos foram entregues a Ninleu, a deusa do ar e consorte de Enlil. Com sua suave brisa, ela purificou a atmosfera e trouxe o sopro da vida aos seres vivos. Utu, o deus do sol, ascendia diariamente pelo céu, espalhando luz e calor sobre o mundo, enquanto Nana, o deus da lua, iluminava a noite com sua luz prateada, regulando os ciclos do tempo e das marés. Os deuses também criaram montanhas e vales, dividindo a terra em regiões diversas, cada uma com suas próprias características e riquezas. Os mares foram povoados por criaturas marinhas e a terra por plantas e animais, cada um encontrado em seu habitat apropriado, contribuindo para a diversidade e equilíbrio do universo. Enlil estabeleceu Nippur como o centro espiritual da Terra, onde os deuses poderiam se reunir e comungar. Nippur tornou-se o elo sagrado entre o céu e a terra, um lugar de culto e reverência, onde os humanos podiam se conectar com os deuses através de rituais e oferendas. Com a organização do universo concluída, os deuses observaram sua criação com satisfação. A ordem e a harmonia prevaleceram, estabelecendo uma fundação sólida para a vida florescer. A partir dessa estrutura bem definida, a civilização suméria prosperou, guiada pelos princípios divinos estabelecidos pelos seus deuses criadores. Os deuses sumérios então voltaram sua atenção para a criação de um ser que pudesse cuidar da terra e honrar os deuses através de rituais e oferendas. Este ser seria o homem, destinado a ser o elo entre os deuses e a criação terrena. Enki, o deus das águas e da sabedoria, tomou a liderança nesse empreendimento. Ele foi ao Abzu, o oceano primordial de águas doces, e trouxe de lá o barro sagrado. Com sua habilidade divina, ele moldou o primeiro homem, dando-lhe forma e vida. Namu, a deusa primordial e mãe de Enki, também participou desse ato criativo, ajudando a modelar o corpo humano. Para animar a criação, Enki soprou o hálito da vida nas narinas do homem, infundindo-lhe uma alma e a capacidade de pensar e sentir. Esse ato de criação simbolizou o início da vida humana, marcada pela presença do divino em sua essência. No entanto, os deuses perceberam que o homem precisava de mais do que apenas vida para prosperar. Ele necessitava de habilidades e conhecimentos para cultivar a terra e sustentar a civilização nascente. Assim, Enki e sua consorte Nimam, a deusa da terra e da criação, ensinaram aos humanos as artes da agricultura, da construção e da escrita. Eles revelaram os segredos da irrigação, mostrando como canalizar as águas do Abzu para fertilizar os campos. Os deuses também instruíram os homens nos rituais e nas práticas religiosas necessárias para honrar as divindades e garantir a sua proteção e benevolência. Enki estabeleceu templos, onde os humanos poderiam oferecer sacrifícios e preces, criando uma conexão sagrada entre os mortais e os imortais. À medida que a humanidade crescia, os deuses continuaram a guiá-los, enviando-lhes profetas e líderes para transmitir suas leis e ensinamentos. Entre esses líderes estava Enmerkar, o lendário rei de Erech, que governou com sabedoria e justiça, inspirando seus súditos a seguir os caminhos dos deuses. Assim, através da combinação de barro e divindade, conhecimento e orientação, os deuses sumérios criaram o homem, um ser destinado a cuidar da terra e a manter a ordem e a harmonia estabelecidas no universo. No coração da antiga Babilônia, erguia-se a figura imponente de Marduk, o Deus Supremo cujo poder ecoava pelos céus e pela terra.
Ele era o guardião da ordem cósmica, o herói que triunfou sobre o caos primordial. Nas profundezas do Apsu, o abismo primordial de águas doces, um evento cósmico estava prestes a ocorrer. Ea, o deus da sabedoria e das águas, e Dankina celebravam o nascimento de seu filho. Este não seria um deus comum, mas sim uma divindade de poder inimaginável, destinado a moldar o destino do universo. E assim, das águas imaculadas do Apsu, emergiu Marduk, um deus de beleza e força incomparáveis. Seus olhos investigavam os cantos mais obscuros da existência, enquanto seus ouvidos captavam os sussurros do cosmos. Ao abrir a boca, sua língua de fogo escapava, revelando a intensidade de seu poder. Marduk era a personificação da força e da majestade divina, um farol de luz em meio ao caos primordial. Seu nascimento anunciava uma nova era, um tempo em que a ordem se ergueria sobre o caos e o destino do universo seria reescrito. A notícia do nascimento de Marduk ecoou pelos recantos do universo, chegando aos ouvidos de Anu, o deus do céu. Intrigado pela aura de poder que emanava do jovem deus, Anu desceu de sua morada celestial para contemplar a nova divindade. Ao contemplar Marduk, Anu ficou maravilhado com sua beleza e imponência. A força bruta que irradiava de Marduk era evidente. Mas o que mais impressionou Anu foi a inteligência que brilhava em seus olhos. Reconhecendo a grandeza e o potencial de Marduk, Anu percebeu que um novo ciclo de ordem cósmica estava prestes a começar. Para selar essa nova era, Anu criou os 4 ventos, entidades poderosas que sopravam do norte, sul, leste e oeste, e os entregou a Marduk. Com os ventos em suas mãos, Marduk ganhou o controle sobre o caos primordial, dominando as forças turbulentas que ameaçavam a estabilidade do universo. A partir desse momento, Marduk assumiu o papel de guardião da ordem cósmica, responsável por manter o equilíbrio entre as forças do universo. Mas a paz e a ordem recém-estabelecidas não durariam para sempre. Tiamat, a deusa primordial das águas salgadas e a personificação do caos, despertou de seu sono com um desejo de destruição. Ela reuniu um exército de monstros e criaturas horrendas, liderados pelo deus Kingu, com o objetivo de destruir a nova ordem estabelecida. A ameaça de Tiamat era como uma tempestade iminente, lançando uma sombra sobre a criação e ameaçando mergulhar o universo de volta no caos primordial. A notícia da volta de Tiamat e seu exército de criaturas monstruosas se espalhou como fogo pelos domínios celestiais, semeando medo e a apreensão entre os deuses. Anshar, o deus do horizonte, convocou seus filhos, Ea e Anu, para enfrentar a ameaça iminente. Ea, o deus da sabedoria, e Anu, o deus do céu, partiram em direção ao caos, armados com seus poderes e encantamentos. No entanto, ao se aproximarem do covil de Tiamat, a magnitude da ameaça se revelou em toda a sua terrível glória. O rugido ensurdecedor das criaturas, a energia caótica que emanava de Tiamat e a visão de seu exército monstruoso foram suficientes para encher os corações dos deuses de terror. Ea e Anu, apesar de todo o seu poder, recuaram diante da ameaça, percebendo que a batalha contra Tiamat estava além de suas capacidades. Diante da impotência dos deuses mais antigos, a esperança parecia perdida até que Ea se lembrou de seu filho Marduk. O poderoso deus foi invocado para liderar a batalha contra Tiamat. Marduk, confiante em seu poder e habilidade, aceitou o desafio, mas não sem antes impor suas condições. Ele exigiu que, em troca de sua vitória, fosse nomeado o Deus Supremo com poder absoluto sobre todos os outros. Os deuses, vendo em Marduk a única esperança de salvação, concordaram com suas exigências. A convocação de Marduk marcou um ponto de virada na batalha contra o caos, acendendo a chama da esperança em meio à escuridão iminente. Tiamat, a personificação do caos, ergueu-se das profundezas, seus olhos ardendo em fúria, seu corpo escamoso ondulando com poder destrutivo. Tiamat, sua voz ecoando pelo vazio, disse: "Jovem arrogante, você ousa desafiar meu poder? Seus aliados são fracos
caos, e você não é páreo para a força do caos primordial. Marduk respondeu com um sorriso desafiador. Tiamat, suas palavras são vazias como o abismo de onde você veio. Eu sou Marduk, o rei dos deuses, e a ordem que represento prevalecerá sobre seu caos. Com um gesto rápido, Marduk invocou os 4 ventos, seus fiéis aliados. Eles se lançaram sobre Tiamat, uivando e rugindo, suas rajadas implacáveis fustigando o corpo da deusa. O vento sul, o vento norte, o vento leste e o vento oeste a envolveram, soprando com tanta força que Tiamat não conseguia fechar sua enorme boca. Marduk aproveitou a oportunidade para preparar seu próximo ataque, a fúria da tempestade crescendo em seus olhos. Com Tiamat presa na armadilha dos ventos, Marduk ergueu sua rede cintilante, um símbolo da ordem que ele representava. Com um movimento preciso, lançou a rede sobre Tiamat, envolvendo-a em uma teia de fios brilhantes. Tiamat se debateu, tentando se libertar, mas a rede de Marduk era implacável, cada nó apertando-se mais a cada movimento da deusa. A rede era a manifestação física da ordem que Marduk buscava impor sobre o caos primordial, uma força que restringia e controlava a energia destrutiva de Tiamat. Com Tiamat imobilizada, Marduk ergueu seu arco, a tensão no ar aumentando a cada segundo. Ele mirou no coração da deusa, o epicentro de seu poder caótico. A flecha partiu do arco como um raio, cortando o ar e atingindo Tiamat em cheio no peito. Um grito de agonia ecoou pelo campo de batalha enquanto a deusa se contorcia em dor. A flecha de Marduk representava a ordem perfurando o coração do caos. A luz de Tiamat se apagou, seu corpo imenso despencando sobre as águas turbulentas. A batalha havia chegado ao fim, a vitória de Marduk marcando o triunfo da ordem sobre o caos primordial. Com a queda de sua líder, o exército de Tiamat se desintegrou em caos e desespero. As criaturas que momentos antes rugiam em fúria, agora fugiam em pânico, buscando escapar da ira de Marduk. Mas o deus da tempestade não permitiria que o caos se espalhasse novamente. Em seu carro de tempestade, Marduk perseguiu os monstros em fuga, sua fúria tão imensa quanto os raios que emanavam de sua armadura. Um a um, Marduk capturou os seres que Tiamat havia criado, subjugando-os com a sua força e poder. Aqueles que tentaram resistir foram esmagados sob suas mãos implacáveis. Marduk não mostrou misericórdia para com as criaturas do caos, pois sabia que sua existência ameaçava a ordem que ele havia estabelecido. Com o exército de Tiamat derrotado e aprisionado, Marduk consolidou sua vitória, provando ser o mestre do universo e o guardião da ordem. A batalha épica contra Tiamat havia terminado, mas a jornada de Marduk como Deus Supremo estava apenas começando. Com o caos derrotado, Marduk voltou sua atenção para a criação de um novo mundo. Do corpo de Tiamat, ele ergueu o céu e a terra, separando as águas de cima das águas de baixo. Com habilidade e precisão, Marduk moldou as estrelas, fixando-as em suas constelações, e traçou o caminho dos planetas, definindo seus movimentos e ciclos. Ele estabeleceu o calendário, dividindo o ano em meses e dias, e criou as leis que regeriam o universo, garantindo a harmonia e o equilíbrio entre todas as coisas. Reconhecido por seus feitos heróicos e poder criador, Marduk consolidou sua posição como um deus supremo do panteão babilônico. Os outros deuses, em sua reverência e gratidão, o coroaram como rei e juraram lealdade eterna. Marduk, com sua sabedoria e força, governou sobre os deuses e a humanidade, estabelecendo a ordem e a justiça em todo o universo. Seu nome ecoou pelos templos, celebrado em hinos e rituais, e sua lenda se tornou a base da cosmogonia babilônica, um testemunho do triunfo da ordem sobre o caos e da criação de um mundo a partir da destruição. Antes da ira dos céus se abater sobre a terra, os deuses reinavam absolutos sobre a planície mesopotâmica. A humanidade foi moldada a partir do barro para servir como humildes servos dos poderosos deuses sumérios. Assim, os homens lavravam a terra, erguiam templos e ofereciam sacrifícios aos criadores, garantindo a prosperidade e a ordem no mundo.
Aldeias transformaram-se em cidades vibrantes e o martelar incessante das oficinas invadia os ouvidos divinos até mesmo durante a noite. O que antes era um murmúrio distante, agora era um estrondo ininterrupto que perturbava a paz celestial. Enlil, o senhor dos ventos e das tempestades, o deus que governava do alto de seu zigurate em Nippur, era o mais perturbado. Seu sono, antes tranquilo, era agora assombrado por pesadelos. A cada sopro de vento, ele ouvia os gritos dos homens, o tilintar dos golpes das armas e o lamento das crianças. Ele sentia a vibração da terra sob os passos apressados dos mortais, o peso de suas construções audaciosas e o cheiro de suas ambições desmedidas. Em certo momento, Enlil disse: "Basta, a humanidade tornou-se insolente, uma praga que infesta a terra com sua arrogância. O barulho deles me impede de pensar, a agitação deles me impede de descansar. Que sejam exterminados para que a ordem seja restaurada." E assim, Enlil liberou sua fúria sobre os mortais. Pragas terríveis varreram as cidades, contaminando o ar e apodrecendo as colheitas. A fome, implacável, assolou as terras, transformando homens fortes em espectros famintos. A doença, como um lobo faminto, espreitava nas sombras, levando consigo jovens e velhos, ricos e pobres, sem piedade. Mas Enki, o deus da sabedoria, que havia moldado os homens com suas próprias mãos, não podia assistir à sua destruição. Ele sussurrou segredos aos homens, ensinando-lhes a aplacar a ira de Enlil. Através de rituais de purificação, oferendas de incenso e sacrifícios de animais, os humanos suplicaram por perdão. Por um tempo, a ira de Enlil se acalmou, a terra voltou a florescer e a humanidade suspirou aliviada. Contudo, essa trégua era frágil. A memória da insolência humana ainda queimava na mente de Enlil. A cada novo ciclo lunar, a cada nova colheita, o clamor dos homens voltava a irritá-lo. Como uma ferida que se recusa a cicatrizar, a paciência divina por fim se esgotou. A humanidade não aprendeu a lição, esbravejou Enlil. Que sejam varridos da face da terra para que nunca mais perturbem nossa paz. E assim, o destino da humanidade foi selado. Enlil, o deus implacável, decidiu enviar o maior castigo de todos, um dilúvio que inundaria a terra, afogando todos os seres vivos sob as ondas furiosas. Em meio aos mortais vivia Ziusudra, também conhecido como Utnapishtim. Ele era rei de Shuruppak e um homem de coração puro e devoção inabalável aos deuses. Enquanto outros se entregavam à arrogância e à ambição, Ziusudra governava com justiça e sabedoria, oferecendo preces e sacrifícios com sincera humildade. Enki observava Ziusudra com crescente apreço. Aquele rei justo era como um diamante bruto brilhando em meio à poeira. Quando a decisão de Enlil se tornou irrevogável e o destino da humanidade já parecia decidido, Enki não podia aceitar deixar Ziusudra ser condenado à extinção. Movido por compaixão, Enki procurou Ziusudra em um sonho. A voz do deus ecoou na mente adormecida do rei dizendo: "Ziusudra, a ira de Enlil se abaterá sobre a terra. Um dilúvio destruidor, como jamais visto, inundará a planície, afogando homens e animais sob as ondas furiosas. A humanidade será purificada pelo caos, e apenas tu, Ziusudra, o escolhido, terás a chance de sobreviver." Quando acordou, Ziusudra suava frio da angústia. A voz de Enki ainda ressoava em seus ouvidos, carregada de um prenúncio terrível, mas junto com o medo, uma chama de esperança se acendeu em seu peito, a esperança da salvação. Ele se lembrou das palavras do Deus que dizia: "Constrói uma arca que seja uma embarcação colossal, de junco e betume, selada contra a fúria das águas. Seus compartimentos abrigarão tua família, as sementes da vida e um casal de cada criatura viva para que o mundo renasça após a purificação. Segue minhas instruções com precisão e a vida encontrará um novo berço em meio à destruição." Ziusudra dedicou-se à tarefa com a disciplina de um sacerdote e a força de um gigante. Seguindo as instruções meticulosas de Enki, ele reuniu os melhores artesãos do reino. Árvores milenares foram abatidas, transformadas em vigas maciças que formariam o esqueleto da arca.
Juncos, colhidos nos pântanos, foram trançados em esteiras resistentes que revestiram o casco da embarcação. Betume, extraído das profundezas da terra, foi derretido e aplicado com cuidado, selando cada fenda, cada junta, contra a fúria das águas. Compartimentos espaçosos foram construídos para abrigar as sementes, os animais e a família de Ziusudra. E no topo da arca, um altar dedicado a Enki foi erguido, para que as preces do escolhido alcançassem os ouvidos do deus. Ziusudra sentia o peso da responsabilidade sobre seus ombros. A sobrevivência da humanidade, o futuro da vida na Terra, repousava em suas mãos. A arca era mais que uma embarcação, era um símbolo de esperança, uma promessa de renascimento, um legado a ser carregado através do dilúvio para um novo começo. Num dia predestinado, Enlil desencadeou sua fúria. O céu, antes azul e sereno, transformou-se em um turbilhão de nuvens negras e ameaçadoras. Ventos uivantes, como demônios furiosos soltos de suas correntes, açoitaram a terra, arrancando árvores pela raiz e lançando poeira aos céus. Então a chuva começou. Não era uma chuva suave, mas um dilúvio torrencial, uma catarata implacável que desabou sobre a terra com a força de 1000 rios em fúria. As ruas das cidades se transformaram em rios caudalosos, casas ruíram sob o peso das águas e as colheitas outrora promissoras foram engolidas pela inundação. Gritos de terror se misturavam ao rugido do vento e ao estrondo do trovão, enquanto homens, mulheres e crianças corriam em vão, buscando refúgio contra a ira implacável dos céus. Dentro da arca, Ziusudra e seus acompanhantes escutavam apavorados o caos que se desenrolava do lado de fora. A embarcação gigantesca balançava violentamente. A cada onda que se chocava contra o casco, o medo se apoderava de seus corações. Animais, confinados em seus compartimentos, urravam e gemiam, sentindo o pavor da tempestade. A própria terra parecia gemer em agonia, enquanto as águas subiam, engolfando tudo em seu caminho. Ziusudra, de pé junto ao altar de Enki, oferecia preces incessantes, implorando por compaixão, por um sinal de esperança. Sua família, reunida ao seu redor, se agarrava à fé do rei, buscando forças em sua devoção inabalável. Por 7 dias e 7 noites a tempestade rugiu. Então, lentamente, como um gigante exausto, o vento começou a se acalmar. Um silêncio profundo, quase irreal, se instalou sobre as águas, que se estendiam até o horizonte, um mar infinito onde a vida parecia ter sido extinta. A arca, à deriva naquele mar sem fim, era como uma ilha solitária em um mundo submerso. Seria aquele o fim? Teria a vida na Terra sido completamente aniquilada? Em busca de respostas, Ziusudra decidiu enviar mensageiros alados para sondar os mistérios da nova paisagem. Primeiro, soltou uma pomba, que voou em círculos sem encontrar um lugar para pousar, retornando à arca com as asas cansadas. Depois, enviou uma andorinha, que também voltou sem notícias de terra firme. Finalmente, liberou um corvo, a ave de plumagem negra e olhar perspicaz. O corvo não retornou. Ziusudra soube então que as águas estavam baixando, revelando a terra novamente. Guiado pela fé em Enki, Ziusudra conduziu a arca em direção ao nascer do sol. E então, como um fantasma emergindo da névoa, o topo de uma montanha surgiu no horizonte. O Monte Nisir, um refúgio em meio ao mar. A arca, guiada pelas mãos firmes de Ziusudra, finalmente encontrou seu porto seguro, encalhando na encosta da montanha. Ziusudra, com o coração transbordando de gratidão, abriu as portas da arca. O ar fresco, carregado com o cheiro da terra úmida e da vegetação renascida, inundou seus pulmões. Animais, ansiosos por liberdade, saltaram para fora da embarcação, espalhando-se pela encosta da montanha. A vida despertava para um novo ciclo, em um mundo purificado pela fúria do dilúvio. Com os pés firmes sobre a terra renascida, Ziusudra ergueu um altar no topo do Monte Nisir. A fumaça das chamas crepitantes tocava o céu, levando consigo o aroma do cedro e do sândalo, enquanto o rei, com as mãos erguidas em súplica, oferecia aos deuses o primeiro sacrifício do novo mundo.
Um touro, de pelagem branca e chifres imponentes, foi imolado sobre o altar. Enlil sentiu o cheiro da oferenda e se aproximou. O deus que antes rugia em fúria agora observava a cena com remorso. A vastidão da destruição, o silêncio opressivo que pairava sobre a terra, o peso da solidão que o envolvia, tudo lhe apertava o peito com uma dor lacinante. Enlil então disse: "A fúria me cegou e a ira me conduziu a um ato de crueldade desmedida. A humanidade, apesar de sua insolência, não merecia tamanho castigo. Vejo em ti, Ziusudra, a prova de que a bondade ainda existe na terra, e me arrependo profundamente da minha ação impensada." Os outros deuses, reunidos ao redor do altar, assentiram em silêncio. A partir daquele dia, a humanidade jamais seria exterminada por um dilúvio. A vida, sagrada e preciosa, seria protegida e guiada com sabedoria e compaixão. Enki, aproximando-se de Ziusudra, colocou a mão sobre o ombro do rei, dizendo: "Tua fé inabalável, tua obediência e tua devoção te tornaram digno da maior recompensa. A partir deste dia, Ziusudra, tu serás imortal como os deuses. Abandona as terras mortais e parte para Dilmun, a ilha paradisíaca onde o sol nasce, um lugar de eterna primavera, onde a morte não tem poder e a tristeza jamais encontra morada." E assim, Ziusudra, acompanhado de sua esposa, embarcou em uma nova jornada, deixando para trás o mundo devastado. Dilmun, com suas praias douradas, seus jardins exuberantes e seus rios de águas cristalinas, os recebeu de braços abertos. Ali, Ziusudra e sua amada viveriam para sempre, testemunhando o renascimento da vida na terra. As águas do dilúvio recuaram, revelando um solo fértil, pronto para ser cultivado. Os animais, libertos da arca, repovoaram as florestas e as planícies. Cidades renasceram das ruínas e novas gerações aprenderam com as histórias dos ancestrais sobre a fúria dos deuses e a importância da humildade. O dilúvio se tornou uma cicatriz na memória da humanidade, um aviso sobre os perigos da arrogância e da falta de respeito aos deuses. E assim, a humanidade seguiu seu curso, carregando consigo a lição do dilúvio, construindo um novo futuro sob a luz da promessa divina. Quando os deuses ainda caminhavam entre os homens e a magia permeava o ar, Inanna, a deusa suméria do amor, da beleza, da fertilidade e da guerra, reinava sobre a antiga cidade de Uruk. Seus olhos negros como a noite cintilavam com paixão e poder, enquanto seus cabelos longos e escuros fluíam como um rio sob o sol da Mesopotâmia. Reverenciada por sua beleza incomparável e temida por seu poder indomável, Inanna era a personificação da dualidade feminina, a força vital que nutria a terra e incendiava os corações dos homens. Em meio à majestosa cidade de Uruk, Inanna cultivava um jardim secreto, um paraíso exuberante onde a natureza florescia em sua plenitude. Nesse santuário de beleza e serenidade, a deusa plantou uma pequena semente, um presente de seu pai, o deus do céu Anu. A semente era especial, imbuída de um poder ancestral que prometia transformar o jardim em um lugar de maravilhas. Com o passar dos dias, a semente germinou e brotou, transformando-se em uma árvore jovem e vigorosa. Inanna cuidava da árvore com carinho e devoção, regando-a com suas próprias lágrimas e sussurrando palavras de amor e encorajamento. A árvore, por sua vez, respondia ao afeto da deusa, crescendo a cada dia mais alta e frondosa, seus galhos se estendendo em direção ao céu como braços abertos em súplica. Em pouco tempo, a árvore se tornou o coração do jardim, um farol de esperança e beleza que atraía a atenção de todos que a contemplavam. Com o passar das estações, a árvore continuou a crescer a um ritmo espantoso, ultrapassando em alturas as muralhas da cidade e tocando o céu com seus galhos majestosos. Suas raízes se aprofundaram na terra, absorvendo a energia vital do mundo e a transformando em seiva mágica que nutria cada folha e cada flor.
a árvore se tornou um ser vivo pulsante, um microcosmo de beleza e mistério que atraía a atenção de criaturas de todos os cantos do reino. Entre os galhos frondosos da árvore, uma serpente astuta e venenosa fez seu ninho. Conhecida como a serpente que não conhece encanto, ela era imune a qualquer magia ou feitiço, tornando-se um adversário temível para qualquer um que ousasse desafiá-la. Seus olhos emanavam uma inteligência fria e calculista, enquanto sua língua bifurcada saboreava o ar em busca de presas. No topo da árvore, o poderoso pássaro Anzu construiu seu ninho. Com sua cabeça de leão e o corpo de águia, Anzu era uma criatura híbrida de grande poder e ferocidade. Suas garras afiadas como navalhas podiam dilacerar a carne com facilidade, enquanto seu grito estridente era capaz de paralisar os corações dos mais corajosos guerreiros. Anzu era o guardião dos segredos do céu e da terra, e sua presença na árvore era um sinal de que ela era um lugar de grande poder e importância. Nas raízes da árvore, o demônio Lilith encontrou seu lar. Com sua beleza sedutora e sua natureza perversa, Lilith era uma criatura de desejo e destruição. Seus cabelos negros como a noite escondiam um rosto de anjo e um coração de serpente. Lilith era a mãe de todos os demônios, e sua presença na árvore era um presságio de caos e desordem. A árvore, outrora um símbolo de beleza e esperança, havia se tornado um refúgio para criaturas perigosas e imprevisíveis. Inanna, que antes se orgulhava de sua criação, agora se sentia apreensiva e preocupada. Ela sabia que a presença dessas criaturas representava uma ameaça para seu jardim e para a cidade de Uruk. Inanna decidiu construir um trono e uma cama com a madeira sagrada daquela árvore, objetos que simbolizariam seu poder e sua beleza. O trono seria um assento de comando, de onde ela governaria Uruk com justiça e sabedoria. A cama seria um refúgio de prazer e descanso, onde ela renovaria suas energias e se entregaria aos seus amantes. No entanto, as criaturas que habitavam a árvore impediam a realização de seus desejos. A serpente, com seu veneno mortal, guardava o tronco da árvore, impedindo que qualquer um se aproximasse. O pássaro Anzu, com suas garras afiadas e seu grito ensurdecedor, protegia os galhos mais altos, onde a madeira era mais forte e resistente. E Lilith, com seus encantos e artimanhas, seduzia e enganava aqueles que tentavam se aproximar da árvore, levando-os à ruína. Inanna tentou por diversas vezes se aproximar da árvore, mas sempre era repelida pelas criaturas. Ela usou sua magia e seus encantos, mas nada parecia funcionar contra a serpente, o pássaro e o demônio. Frustrada e impotente, Inanna se viu diante de um dilema: desistir de seus desejos ou encontrar uma forma de superar os obstáculos que a impediam de alcançá-los. Decidida a não desistir de seu desejo, Inanna voltou-se para seu irmão, o poderoso herói Gilgamesh, rei de Uruk. Conhecido por sua força sobre-humana, coragem inabalável e beleza incomparável, Gilgamesh era o único que poderia ajudá-la a enfrentar as criaturas que guardavam a árvore. Inanna, com o coração pesado e a mente atormentada, procurou Gilgamesh em seu suntuoso palácio. Lágrimas brotaram de seus olhos enquanto ela implorava por sua ajuda, narrando a história da árvore, as criaturas que habitavam e seus sonhos frustrados. Gilgamesh, tocado pelo sofrimento de sua irmã e instigado pelo desafio que se apresentava, aceitou prontamente a ajudá-la, seus olhos brilhando com a promessa de aventura e glória. Armado com sua espada reluzente, forjada pelos deuses, e seu escudo impenetrável, Gilgamesh partiu em direção ao jardim sagrado. A serpente se lançou sobre Gilgamesh, cuspindo seu veneno mortal, mas o herói, com reflexos rápidos e movimentos precisos, desviou do ataque e esmagou a cabeça da criatura com seu escudo. O pássaro Anzu, com suas asas negras como a noite e seu grito ensurdecedor, desceu dos céus em um ataque impetuoso. Gilgamesh, com sua força sobre-humana, ergueu seu escudo e bloqueou o ataque. A astuta ave, ao perceber o poder de seu inimigo, decidiu evadir-se do combate, levando consigo sua prole que estava em seu ninho.
Lilith, a mais ardilosa das criaturas, tentou usar seus encantos e artimanhas para seduzir Gilgamesh e desviá-lo de seu objetivo. Ela se aproximou do herói com sua beleza hipnotizante, sussurrando promessas de poder e prazer. Mas Gilgamesh, com sua mente afiada e seu coração leal a Inanna, resistiu à tentação. Ele invocou o nome de sua irmã e, com um rugido poderoso, expulsou Lilith de volta para as sombras de onde ela veio. A árvore, finalmente livre das criaturas que a habitavam, erguia-se imponente e majestosa. Gilgamesh, com a ajuda dos homens de Uruk, que o observavam com admiração e respeito, cortou os galhos e as raízes da árvore, preparando-a para ser transformada nos objetos desejados por Inanna. Com a madeira sagrada em suas mãos, Inanna finalmente pôde realizar seus desejos. Os artesãos mais habilidosos de Uruk trabalharam incansavelmente, esculpindo e polindo a madeira com maestria. O trono, adornado com ouro e pedras preciosas, emergiu como uma obra de arte, um símbolo do poder e da majestade de Inanna. A cama, com seus entalhes delicados e seu design elegante, era um convite ao prazer e ao descanso, um refúgio para a deusa renovar suas energias. Inanna se sentou em seu trono, sentindo o poder da árvore fluir por suas veias. Ela olhou para seu jardim, agora livre das criaturas que o ameaçavam, e um sorriso de satisfação se espalhou por seu rosto. A árvore, o lupo, outrora um símbolo de desafio e frustração, havia se tornado um símbolo de sua força e determinação. Os mitos sumérios falavam de Zu, que era um poderoso pássaro demoníaco de plumagem sombria e olhos penetrantes, conhecido por sua astúcia e ambição desmedida. Ele invejava o poder absoluto que os deuses possuíam e sonhava em controlar os destinos do universo. Para realizar seu desejo, ele precisava das Tábuas dos Destinos, objetos sagrados que concediam autoridade suprema sobre deuses imortais. Essas tábuas estavam sob a proteção do poderoso deus Enlil, o senhor do vento e da terra, que as aguardava zelosamente em seu santuário. Zu sabia que o roubo dessas tábuas não seria uma tarefa fácil. Ele precisaria de um plano meticuloso e de paciência para encontrar o momento perfeito para agir. Determinado a alcançar seu objetivo, Zu começou a arquitetar sua abordagem, esperando pela oportunidade de colocar suas garras nas Tábuas dos Destinos. Com sua inteligência afiada, Zu decidiu se infiltrar no santuário de Enlil, disfarçado de um servidor leal. Vestindo-se com humildade e falando com deferência, ele ganhou a confiança dos guardiões e passou a servir Enlil, sempre atento às rotinas e aos hábitos do deus. Zu observava cada movimento, esperando pacientemente pelo momento em que Enlil baixaria a guarda. Em um dia qualquer, enquanto Enlil estava absorvido em seus pensamentos, Zu viu sua chance. O deus do vento e da terra deixou as Tábuas dos Destinos desprotegidas por um breve instante, e Zu, aproveitando a oportunidade, rapidamente se apoderou delas. Com as Tábuas dos Destinos firmemente em suas garras, Zu sentiu uma onda de poder correr por seu corpo. Ele sabia que agora possuía o controle sobre os destinos de todos os seres. O pássaro demoníaco alçou o voo, deixando o santuário de Enlil para trás, e o caos começou a se espalhar pelo universo. A ordem cósmica estava em perigo, e os deuses logo perceberiam a magnitude do desastre que se abatia sobre eles. Com Zu em posse das Tábuas dos Destinos, o equilíbrio do cosmos foi imediatamente abalado. As tábuas que conferiam o poder de governar o destino de deuses imortais estavam agora nas garras de um ser cuja ambição superava qualquer limite. Zu começou a exercer seu recém-adquirido poder de forma caprichosa, alterando destinos ao seu bel prazer e sem qualquer consideração pela ordem e a harmonia do universo. O caos começou a se espalhar rapidamente. As forças da natureza tornaram-se descontroladas. Tempestades violentas e terremotos abalavam a terra, e o ciclo natural das estações foi interrompido. Mortais e deuses sentiram os efeitos devastadores da perda do controle sobre seus destinos. As preces dos humanos aos deuses tornaram-se gritos de desespero, e mesmo os deuses mais poderosos se viam impotentes diante do domínio de Zu.
O panteão dos deuses, outrora um símbolo de ordem e estabilidade, agora estava mergulhado em confusão e incerteza. Algo precisava ser feito, e rapidamente, para restaurar o equilíbrio e recuperar as tábuas dos destinos das garras de Zu. Diante do crescente caos, os deuses se reuniram em um conselho de emergência. A situação era crítica, e todos sabiam que algo drástico precisava ser feito para impedir que Zu continuasse a causar destruição. Enlil, apesar de envergonhado pela perda das tábuas, liderou o conselho, reconhecendo a urgência de tomar medidas decisivas. Os deuses discutiram várias opções, mas logo ficou claro que precisavam de um campeão corajoso e poderoso o suficiente para enfrentar Zu e recuperar as tábuas dos destinos. Foi então que Enlil sugeriu o nome de Ninurta, o destemido deus da guerra e da caça, conhecido por sua bravura e habilidades incomparáveis em combate. Ninurta foi chamado ao conselho e informado sobre a grave situação. Sem hesitar, ele aceitou a missão, compreendendo a importância de restaurar a ordem no cosmos. Ele se preparou para a batalha, armando-se com suas armas divinas e convocando sua força interior. Os deuses depositaram suas esperanças em Ninurta, confiantes de que ele seria capaz de enfrentar Zu e recuperar as tábuas dos destinos. Com determinação nos olhos e um coração cheio de coragem, Ninurta partiu em sua missão, sabendo que o destino do universo dependia de seu sucesso. Guiado por sua intuição e pela orientação dos deuses, ele finalmente encontrou o esconderijo de Zu, um lugar sombrio e remoto, cercado por tempestades e energias caóticas. Zu estava empoleirado no alto de uma montanha rochosa, segurando firmemente as tábuas dos destinos em suas garras. Seus olhos brilhavam com poder sombrio e arrogância, enquanto ele observava a chegada de Ninurta. Uma batalha feroz se iniciou. Zu, confiando em seu poder recém-adquirido, lançou ataques devastadores, manipulando os elementos e conjurando tempestades. Ninurta, porém, estava preparado. Ele usou toda sua força e habilidade, enfrentando Zu com coragem inabalável. O combate foi intenso. Cada golpe de Ninurta ressoava com a fúria de um deus da guerra, enquanto Zu revidava com a força de sua magia e a vantagem das tábuas. A luta se estendeu por horas, ambos adversários determinados a vencer. Ninurta, entretanto, começou a ganhar vantagem, sua determinação e habilidade superando a arrogância de Zu. Com um golpe decisivo de sua arma divina, Ninurta conseguiu derrubar Zu, desarmando-o e forçando-o a soltar as tábuas dos destinos. Zu, derrotado e sem poder, foi finalmente subjugado. Ninurta pegou as tábuas dos destinos, sentindo a importância e o peso da responsabilidade que elas representavam. Com o inimigo neutralizado, ele sabia que o equilíbrio do cosmos poderia ser restaurado. Com as tábuas firmemente em suas mãos, Ninurta iniciou sua jornada de retorno ao Conselho dos Deuses. A sensação de triunfo era evidente, mas ele também carregava consigo a consciência do caos que havia sido causado e a necessidade de restaurar a ordem. Ao retornar ao Conselho dos Deuses, Ninurta foi recebido com grande aclamação. Os deuses celebraram sua vitória e a recuperação das tábuas dos destinos. Enlil especialmente expressou sua profunda gratidão e reconhecimento pelo heroísmo de Ninurta. Ele foi celebrado como um verdadeiro herói. A ordem cósmica foi restabelecida e os deuses puderam retomar suas responsabilidades com renovada confiança e harmonia. Ninurta, o destemido deus da guerra e da caça da mitologia suméria, era conhecido por sua força avassaladora e habilidades incomparáveis no campo de batalha. Ele liderava exércitos divinos contra criaturas monstruosas e inimigos poderosos, acumulando vitória após vitória. Cada conquista o elevava mais alto no panteão dos deuses, ganhando a admiração e respeito tanto dos celestiais quanto dos mortais. Seu nome era sinônimo de bravura e poder, e histórias de seus feitos eram contadas em todo o reino, inspirando guerreiros e enchendo os corações dos inimigos de temor. Com cada triunfo, porém, o orgulho de Ninurta crescia. Ele se via como invencível, um ser acima de todos, inatingível e imune ao fracasso. A sua humildade
foi sendo corroída pela sua crescente autoconfiança e arrogância. Ninurta passou a desprezar os conselhos dos outros deuses, acreditando que ninguém poderia ensinar-lhe algo novo. Seu coração, antes dedicado à proteção e justiça, começava a se fechar, endurecido pelo orgulho e pela sensação de invulnerabilidade. A crescente arrogância de Ninurta não passou despercebida pelos outros deuses. Eles observavam com preocupação a transformação daquele que fora um guerreiro nobre em um ser dominado pela vaidade. Os deuses mais antigos, conhecedores das armadilhas do orgulho, murmuravam entre si sobre a necessidade de uma intervenção. Entre eles, Enki, o deus da sabedoria e das águas, sentia-se particularmente preocupado. Ele via claramente os perigos que a arrogância de Ninurta representava, não apenas para ele próprio, mas também para o equilíbrio do cosmos. Enki sabia que uma lição precisava ser ensinada, porém, ele também sabia que a força bruta não seria suficiente para tal tarefa. Seria necessário um plano que empregasse astúcia e sabedoria. Para isso, ele precisaria de uma criação única, algo que pudesse capturar a atenção e o corpo do deus da guerra, levando-o a uma situação de impotência que o obrigasse a refletir sobre sua conduta. Com seu plano em mente, Enki começou a trabalhar. Utilizando seu vasto conhecimento e poder criativo, ele moldou uma criatura como nenhuma outra vista antes. Enki criou uma tartaruga gigante, um ser dotado de uma carapaça impenetrável e força suficiente para conter Ninurta. A tartaruga era uma manifestação perfeita da sabedoria de Enki, lenta, mas resiliente, simbolizando a paciência e a humildade que Ninurta havia esquecido. Ele observou sua criação com satisfação, sabendo que aquela tartaruga seria a chave para a lição que Ninurta precisava aprender. Era uma criatura que, apesar de sua aparência simples e talvez até despretensiosa, tinha um poder oculto que Ninurta subestimaria. Com a tartaruga pronta, Enki decidiu colocar seu plano em ação. Ele enviou uma mensagem a Ninurta, convocando-o para um encontro sob o pretexto de discutir uma questão importante. Ninurta viajou para o local designado, ansioso para mostrar mais uma vez sua supremacia. Mas lá havia uma armadilha. Ele foi emboscado pela tartaruga gigante, que com sua carapaça portadora de poderes mágicos conferida por Enki, conseguiu aprisionar o deus arrogante. Ninurta lutou com todas as suas forças, usando seu poder de deus da guerra para tentar se libertar. Porém, a carapaça da tartaruga, infundida com a magia de Enki, era inquebrável. Cada movimento de Ninurta apenas servia para apertar mais o seu confinamento. Ele rugia de frustração, sua arrogância e orgulho agora transformados em desespero. Enquanto Ninurta lutava em vão, Enki observava silenciosamente. Ele sabia que a força bruta não seria suficiente para escapar daquela situação. Ninurta precisaria usar sua inteligência e sabedoria, qualidades que ele havia negligenciado em sua ascensão. Ninurta, agora imobilizado e sem escolha a não ser confrontar sua própria vulnerabilidade, estava prestes a embarcar em uma jornada de autodescoberta e transformação. A lição de Enki havia começado, e o destino de Ninurta dependia da sua capacidade de aprender e crescer a partir dessa experiência. Ninurta começou a refletir sobre suas ações recentes, sua arrogância crescente e a maneira como havia desconsiderado os conselhos dos outros deuses. Ele se lembrou das virtudes da humildade e da sabedoria que outrora valorizava, mas que foram ofuscadas pelo seu orgulho. A introspecção trouxe uma clareza dolorosa, revelando como seu comportamento havia se distanciado dos valores que faziam dele não apenas um guerreiro, mas também um líder respeitado. Após um período que pareceu uma eternidade, Enki observou que a transformação interna de Ninurta estava completa. Através da magia que ligava a tartaruga a ele, Enki sentiu o momento em que Ninurta aceitou a verdade sobre sua própria vulnerabilidade e a necessidade de humildade. Satisfeito com a mudança, Enki decidiu que era hora de libertar o deus da guerra. A experiência havia deixado uma marca no espírito do deus, e Enki podia ver que a lição havia sido bem aprendida.
Ninurta, agora livre da carapaça da tartaruga, estava visivelmente mudado. A arrogância que outrora dominava suas ações havia sido substituída por uma postura de humildade e sabedoria. Ele se aproximou de Enki e, pela primeira vez em muito tempo, curvou-se em sinal de respeito e gratidão. Enki sorriu, satisfeito com o resultado de seu plano, e disse a ele que a verdadeira força não está apenas no poder bruto, mas também na sabedoria e na humildade. O líder deve ser mais do que um guerreiro, deve ser um exemplo de todas as virtudes. A partir daquele dia, Ninurta liderou não apenas com força, mas com um renovado senso de justiça e sabedoria. Sua humildade ganhou o respeito dos outros deuses e dos mortais, tornando-o um governante ainda mais poderoso e admirado. E assim, a lição de Enki não apenas salvou Ninurta de sua própria arrogância, mas também reforçou a harmonia e o equilíbrio entre os deuses, garantindo um futuro de paz e sabedoria para todos. Nas terras da antiga Suméria, vivia Inanna, a radiante deusa do amor, da beleza e da guerra. Com seus olhos negros e profundos como a noite, ela encantava a todos com sua beleza e poder. Seus cabelos longos e negros fluíam como as águas do Eufrates, e seu corpo esbelto e ágil era adornado com joias finas e roupas luxuosas. Inanna era uma deusa poderosa, capaz de inspirar tanto paixão quanto medo. Ela era a protetora dos amantes e a inspiradora dos poetas, mas também a deusa da guerra, que liderava os exércitos em batalha com sua fúria implacável. Seu poder era imenso e sua influência se estendia por todos os cantos do mundo. No entanto, apesar de toda a sua glória e poder, Inanna sentia uma inquietação em seu coração. Ela havia conquistado o céu e a terra, mas ainda havia um reino que escapava ao seu domínio, o submundo. O reino sombrio e misterioso governado por sua irmã Ereshkigal. A deusa estava determinada a descer ao submundo, mesmo sabendo dos perigos que a aguardavam. Ela sabia que Ereshkigal não a receberia de braços abertos e que o reino dos mortos era um lugar de sombras e mistérios, onde a morte reinava suprema. Mas Inanna não era uma deusa que se acovardava diante de desafios e estava disposta a arriscar tudo para alcançar seus objetivos. Em seus aposentos sagrados, Inanna iniciou os preparativos para sua jornada ao submundo. Ela escolheu suas vestes mais finas, tecidas com fios de ouro e prata e adornadas com pedras preciosas que cintilavam como estrelas. Cada peça era uma obra de arte, um reflexo de sua beleza e poder divinos. Inanna colocou em seu pescoço o colar, que simbolizava sua realeza e autoridade. Em seus pulsos, ela usou braceletes de ouro maciço, gravados com símbolos de proteção e poder. Em seus cabelos, ela prendeu um pente de marfim, adornado com pérolas e pedras preciosas. Ela sabia que sua aparência era uma arma poderosa, capaz de impressionar e intimidar até mesmo os seres mais sombrios do submundo. Antes de partir, Inanna chamou seu fiel ministro, Nishbur, um ser de confiança e lealdade inabaláveis. Ela o instruiu cuidadosamente sobre o que fazer caso ela não retornasse do submundo em 3 dias. A deusa disse que se ela não voltasse dentro de 3 dias e 3 noites, que ele vestisse roupas de luto e fosse até o templo de Enlil, o deus do ar, e implorasse por sua ajuda para resgatá-la do submundo. Nishbur ouviu as instruções de Inanna com atenção e respeito. Ele prometeu cumprir suas ordens e fazer tudo o que estivesse a seu alcance para trazê-la de volta em segurança. A deusa se despediu de Nishbur e partiu em sua jornada ao submundo. Ela sabia que o caminho seria longo e perigoso, mas estava disposta a enfrentar qualquer desafio para alcançar seus objetivos. Inanna, resplandecente em suas vestes reais, desceu as escadas escuras que levavam ao submundo. A cada passo, a luz do mundo superior se desvanecia, dando lugar a uma penumbra fria e opressiva. O ar ficava mais denso e o silêncio mais profundo, como se a própria terra estivesse prendendo a respiração. Ao chegar ao primeiro portão, Inanna se deparou com o guardião Net. Ele perguntou com voz grave e ameaçadora quem era ela, que ousava perturbar a paz do submundo. Inanna respondeu com a cabeça erguida e olhar firme que era a rainha do céu e da terra e que viera visitar sua irmã Ereshkigal.
Net examinou Inanna de cima a baixo, seus olhos demorando-se em suas joias e adornos. Ele disse que para entrar no submundo, ele devia se despojar de seus bens terrenos, pois eles não tinham valor ali. Inanna, relutante, entregou sua coroa radiante, símbolo de sua realeza e poder. Net abriu o portão e Inanna prosseguiu sua jornada. A cada portão que cruzava, Inanna era obrigada a entregar um item precioso. Seus brincos, seu colar, seus braceletes, seu cinto, seu peitoral e seu manto real. A cada perda, ela sentia seu poder diminuir, como se estivesse se tornando mais vulnerável e humana. Após cruzar o 7º portão, Inanna estava completamente nua, despojada de todos os seus símbolos de poder e status. Ela se sentia exposta e frágil. Nua e vulnerável, Inanna adentrou o salão do julgamento, onde Ereshkigal, a rainha do submundo, a aguardava. Ereshkigal estava sentada em seu trono. Seu rosto pálido era severo como a morte. Seus olhos negros e vazios fixaram-se em Inanna. Ao redor de Ereshkigal, os 7 juízes do submundo, os Anunnaki, observavam Inanna em silêncio. Ereshkigal perguntou a Inanna o que a trazia a seu reino e disse que sabia que os vivos não eram bem-vindos ali. Inanna tentou manter a compostura, mas sua voz tremeu levemente ao responder que viera visitar sua irmã para oferecer condolências pela morte de seu marido. Ereshkigal soltou uma gargalhada sarcástica e disse para Inanna não a fazer rir, pois sabia que ela viera ali para tentar usurpar seu trono, mas não teria sucesso. A deusa do submundo levantou-se de seu trono e disse que Inanna havia sido julgada e considerada culpada de ambição e arrogância. A sentença era a morte. Os Anunnaki avançaram sobre Inanna. Eles a agarraram e a arrastaram para o centro do salão. Inanna lutou e se debateu, mas era inútil. Os Anunnaki ergueram Inanna e a penduraram em um gancho na parede. A deusa estava morta e seu corpo se pendia sem vida. Enquanto isso, no mundo superior, Nishbur aguardava ansiosamente o retorno de Inanna. Quando os 3 dias se passaram e Inanna não apareceu, ele soube que algo estava errado. Lembrando-se das instruções de Inanna, ele vestiu roupas de luto e foi ao templo de Enlil, o deus do ar. Nishbur implorou a Enlil que ajudasse Inanna, mas o deus permaneceu impassível. Ele disse que Inanna havia desafiado as leis do submundo e que deveria arcar com as consequências de seus atos. Desesperado, Nishbur foi ao templo de Nanna, o deus da lua, mas Nanna também se recusou a ajudar, dizendo que não podia interferir nos assuntos do submundo. Nishbur estava prestes a perder a esperança quando se lembrou do deus Enki, o deus da sabedoria. Ele era o único que poderia trazer sua deusa de volta do mundo dos mortos. Com renovada esperança, Nishbur correu para o templo de Enki. Ele contou ao deus tudo o que havia acontecido e implorou por sua ajuda. Enki, movido pela compaixão e pela sabedoria, decidiu intervir. Ele sabia que a morte de Inanna poderia desequilibrar o cosmos e trazer caos ao mundo. Usando sua inteligência e poder criativo, Enki criou 2 criaturas sem sexo, os Gala. Ele os instruiu a descer ao submundo e usar sua astúcia para trazer Inanna de volta à vida. Os Gala, criaturas estranhas e sem gênero, desceram ao submundo, guiados pela sabedoria de Enki. Eles passaram pelos portões sem serem notados, pois sua natureza ambígua confundia os guardiões. Ao chegarem ao salão do julgamento, encontraram Inanna pendurada no gancho, seu corpo sem vida. Os Galas se aproximaram e, seguindo as instruções de Enki, entoaram lamentações e cânticos sagrados. Suas vozes estranhas e melodiosas ecoaram pelo salão, preenchendo o ar com uma energia mágica. Enki havia dado aos Gala o alimento e a água da vida, e eles ofereceram a Inanna. A deusa, sentindo a energia vital fluir por seu corpo, abriu os olhos e respirou fundo. A vida voltou a seus membros e ela se soltou do gancho. Inanna estava viva, mas sua aprovação ainda não havia terminado. Os Gala a informaram que, para deixar o submundo, ela precisava nomear alguém para tomar seu lugar. A deusa hesitou. Ela não queria condenar ninguém a passar a eternidade no reino sombrio de Ereshkigal. Mas as leis do submundo eram inflexíveis, e ela sabia que não poderia escapar sem cumpri-las. Inanna, acompanhada pelos Gala, retornou ao mundo superior. Ao chegar em sua cidade, Uruk,
ela esperava encontrar seu marido, Dumuzi, de luto por sua ausência. Em vez disso, ela o encontrou em seu palácio festejando e celebrando com música e dança. A visão de Dumuzi indiferente à sua aprovação enfureceu Inanna. Ela sentiu uma onda de raiva e traição tomar conta de seu coração. Como ele podia estar celebrando enquanto ela havia sofrido tanto no submundo? Em sua fúria, Inanna decidiu que Dumuzi seria seu substituto no submundo. Dumuzi, tomado pelo pânico, tentou fugir. Ele se escondeu na casa da irmã, Geshtinanna, implorando por proteção, mas os demônios do submundo, enviados por Inanna, o encontraram. Eles agarraram Dumuzi e o arrastaram para o submundo, ignorando seus gritos e súplicas. No reino de Ereshkigal, Dumuzi foi condenado a tomar o lugar de Inanna, pagando com este castigo o preço pela indiferença pela morte de sua esposa. Geshtitana, irmã de Dumuzi, ficou devastada ao saber do destino de seu irmão. Ela amava Dumuzi profundamente e não podia suportar a ideia de que ele passaria a eternidade no submundo. Decidida a salvar seu irmão, Geshtitana foi ao encontro de Inanna. Ela se prostrou aos pés da deusa e implorou por misericórdia. Geshtitana ofereceu-se para tomar o lugar de Dumuzi no submundo por metade do ano, permitindo que ele passasse a outra metade no mundo superior. Inanna, comovida pela devoção de Geshtitana, concordou com a proposta. Ela viu naquela oferta um reflexo do ciclo natural da vida, da morte e renascimento. Assim, foi estabelecido um acordo. Dumuzi passaria metade do ano no submundo com Ereshkigal e a outra metade no mundo superior com Inanna. Esse acordo simbolizava o ciclo das estações, com Dumuzi representando a fertilidade da terra. Durante o verão, ele ficaria no mundo superior, trazendo vida e abundância. No inverno, ele desceria ao submundo, representando a morte e o repouso da natureza. Desta forma, a história de Inanna e Dumuzi se tornou um mito sobre o eterno ciclo da vida, morte e renascimento, e sobre a importância do equilíbrio entre o mundo superior e o submundo. Há muitas eras atrás, quando os antigos deuses dominavam o mundo, havia um poderoso rei sumério chamado Gilgamesh. Como governante da grande cidade de Uruk, que ficava na Mesopotâmia, Gilgamesh construiu templos zigurates, cercou sua cidade com muros altos e plantou muitos pomares de frutos raros. No entanto, Gilgamesh não era um homem comum. Ele era um semideus, filho do rei sacerdote Lugalbanda, e sua mãe era a deusa Ninsum. E por isso Gilgamesh era uma criatura exemplar, mais alto que todas as outras pessoas, com uma beleza estonteante e uma força física descomunal. Mas mesmo sendo um semideus e tendo um tempo de vida mais longo que o normal, Gilgamesh não era imortal. Apesar de suas qualidades físicas, Gilgamesh tinha uma personalidade arrogante e agia como um tirano, orgulhoso e prepotente. Como não havia ninguém capaz de desafiá-lo, ele abusava de sua autoridade como rei, exigindo ser idolatrado por seu povo e ordenando a construção de monumentos em sua homenagem, além de seduzir qualquer mulher que o agradasse. E não importava se ela era membro da nobreza ou casada. Com o tempo, a população da cidade de Uruk passou a repudiar seu rei, e em suas orações aos deuses suplicavam para serem salvos da crueldade e lascívia de Gilgamesh. O poderoso deus celestial Anu sentiu piedade dos humanos e ordenou que Aruru, a deusa da vegetação, criasse uma criatura capaz de rivalizar com Gilgamesh. Usando uma porção de argila, a deusa Aruru modelou um ser híbrido de homem e animal, ao qual foi dado o nome de Enkidu. Ele era uma criatura de aparência peluda e primitiva, e com chifres de touro sobre sua cabeça. Enkidu então passou a viver como um animal nos bosques e planícies da Suméria. Ele comia grama junto com as gazelas e bebia a água dos rios lado a lado com os leões. Todos os animais conheciam e obedeciam a Enkidu. Assim, ele se tornou o protetor da vida selvagem, mas não sabia como se aproximar dos seres humanos. Ao ouvir as histórias sobre o aparecimento de um homem tão grande e forte,
Gilgamesh decide enviar uma sacerdotisa do templo de Uruk, chamada Samhat, para investigar o caso e tentar seduzir aquele homem misterioso, na intenção de tirar a pureza concebida pela deusa. Mas para surpresa da sacerdotisa, Enkidu era tão impressionante quanto o próprio Gilgamesh, e ela logo se apaixonou por ele. Depois de 7 dias e 7 noites de amor ardente, Enkidu se tornou civilizado. Ele aprendeu a usar roupas e comer comida humana, e só então Samhat contou a ele sobre a existência de Gilgamesh e seu reinado tirânico. Certo dia, um grande casamento estava para acontecer na cidade de Uruk, mas como já era de costume, Gilgamesh apareceu para exigir o direito de possuir a noiva antes do casamento se consumar. Para o alívio dos noivos, eis que em meio à multidão surgiu Enkidu, que havia chegado até a cidade, guiado pela sacerdotisa Samhat. Gilgamesh e Enkidu iniciaram uma discussão raivosa sobre a falta de respeito que seria interferir em um casamento de 2 pessoas que se amavam. Pela primeira vez em sua vida, Gilgamesh encontrou alguém que o desafiasse, e isso o deixou completamente irado. Já percebendo o desastre que se aproximava, a multidão se afastou rapidamente do local, deixando os 2 gigantes frente a frente. Gilgamesh foi o primeiro a iniciar as agressões, e logo depois os 2 estavam trocando poderosos golpes entre si. A luta épica entre os 2 semideuses durou 7 dias ininterruptos e destruiu várias casas da cidade. Cada soco desferido entre os 2 titãs seria o bastante para matar 5 guerreiros humanos, mas nenhum dos 2 parecia ceder, e inevitavelmente passaram a admirar um ao outro. Por fim, Gilgamesh conseguiu desferir um golpe certeiro, que derruba Enkidu. Mas em vez de exterminar seu oponente, Gilgamesh lhe estende a mão e ajuda Enkidu a se levantar. Ambos estão orgulhosos da grande luta que tiveram. Eles se cumprimentaram com um abraço, selando assim um voto de amizade eterna. Deste dia em diante, Gilgamesh tornou-se um rei mais justo e parou de atormentar seu povo. Nos anos seguintes, Gilgamesh e Enkidu viajaram por muitas terras desconhecidas, onde passaram por muitas aventuras e desafios juntos, derrotando monstros e heróis de todos os tipos. No entanto, um pensamento sempre assombrava a mente de Gilgamesh, que já estava percebendo que tanto ele quanto Enkidu estavam envelhecendo, e um dia teriam que enfrentar a morte. Buscando tornar seus nomes imortais, Gilgamesh insiste para que Enkidu que eles viajem para a floresta de cedros, onde vive um poderoso demônio chamado Humbaba, que era um ser tão terrível e perigoso que até mesmo os deuses o respeitavam. Humbaba nunca havia se afastado de sua floresta, portanto não fez mal algum para provocar o ataque de Gilgamesh. Ainda assim, teria que se defender de seus agressores. Assim que avistaram o demônio Humbaba, a dupla de semideuses ficou paralisada de terror, pois nunca haviam visto uma criatura tão apavorante. Reunindo sua coragem, Gilgamesh atacou Humbaba com seu machado, e depois de algumas tentativas, conseguiu ferir o monstro em seu flanco. Enkidu usa sua lança para dar o golpe fatal na garganta de Humbaba, terminando assim com aquele combate dantesco. Porém, antes de morrer, Humbaba amaldiçoa os 2, dizendo que um deles morrerá pelo que fizeram. Apesar de Gilgamesh e Enkidu terem conquistado um grande feito, a morte de Humbaba irritou os deuses. Mesmo assim, Gilgamesh e Enkidu voltaram para a cidade de Uruk, onde planejavam fazer um grande festival para comemorar sua vitória. Ishtar, a deusa do amor, da beleza e da guerra, ficou impressionada com a força e o belo porte de Gilgamesh e decidiu que iria torná-lo seu amante. Mas apesar de seus muitos encantos, Ishtar não conseguiu seduzir Gilgamesh. Ele a rejeita, declarando ter o conhecimento de que todos os amantes de Ishtar acabaram tendo uma morte horrível. Ishtar ficou furiosa com a ousadia de Gilgamesh e jurou vingança. Ishtar buscou a ajuda de seu pai, o deus celestial Anu, implorando a ele que envie a criatura mais poderosa de toda a criação para matar Gilgamesh
e Enkidu. O deus Anu envia então o touro do céu para destruir a cidade de Uruk e Gilgamesh. O touro desceu do céu, trazendo consigo 7 anos de fome e diversas catástrofes naturais, como furacões e terremotos. Logo, o povo de Uruk estava suplicando para que Gilgamesh e Enkidu destruíssem a fera celestial. A grande luta entre os dois semideuses e o poderoso touro divino estremeceu toda a Mesopotâmia. Gilgamesh e Enkidu usavam as mesmas armas que lutaram contra o demônio Humbaba e juntos conseguiram matar o touro do céu. Em sinal de desprezo, Gilgamesh corta uma das patas do touro e a arremessa aos pés da deusa Ishtar, que assistia toda a luta à distância. Agora, não só Ishtar estava furiosa, como também os outros deuses voltaram-se contra Gilgamesh e Enkidu e decidiram puni-los. Após deliberarem sobre o ocorrido, os deuses decidem que Enkidu deve morrer, pois foi ele quem segurou o touro dos céus pelos chifres, permitindo que Gilgamesh desse o golpe final no animal. Poucos dias depois, Enkidu começa a ficar muito doente e percebe que sua morte está se aproximando. Ao ver seu velho amigo nessa situação, Gilgamesh entrou em desespero. Ele ordenou que os melhores médicos do reino buscassem uma cura, mas eles não obtiveram sucesso. Enkidu morreu, agonizando e delirando, nos braços de Gilgamesh, que chorou amargamente durante vários dias. A morte de Enkidu, como foi previsto por Humbaba, fez Gilgamesh temer por sua própria existência, e o medo de morrer o impeliu a partir em uma jornada em busca do segredo da imortalidade e uma maneira de ressuscitar Enkidu. Ele viajou para longe, através das montanhas e desertos, na esperança de encontrar Utnapishtim, o homem que sobreviveu ao grande dilúvio e foi recompensado pelos deuses com a imortalidade. Com a ajuda de um barqueiro chamado Urshanabi, Gilgamesh conseguiu atravessar o grande lago de águas venenosas e chegou finalmente na casa imortal de Utnapishtim. Mas para a decepção de Gilgamesh, ele explicou que somente os deuses poderiam dar a vida eterna. No entanto, existia uma planta milagrosa que só poderia ser encontrada nas profundezas do mar e que era capaz de rejuvenescer aquele que a comesse, prolongando assim seu tempo de vida. Gilgamesh mergulhou no mar e conseguiu encontrar a planta. Mas quando retornou à superfície, ele decidiu deixá-la nas margens de um lago, enquanto se banhava para purificar-se de sua longa jornada. Neste momento, algo terrível aconteceu. Uma cobra comum acabou sendo atraída pelo cheiro doce da planta e acabou devorando-a. Quando Gilgamesh se deu conta do ocorrido, já era tarde demais. Ele apenas encontrou uma pele seca da cobra, indicando que o animal havia rejuvenescido. Gilgamesh finalmente se dá conta que nenhum homem, por mais forte e rico que seja, pode vencer a morte, aceitando assim sua própria mortalidade. Ele retorna para Uruk e pela primeira vez se dá conta de como sua cidade é magnífica e duradoura, e que seu legado como um bom rei seria a coisa mais próxima da imortalidade que ele poderia alcançar. Gilgamesh decide então escrever suas histórias em placas de argila, eternizando seu nome ao lado de seu amigo Enkidu na obra em que hoje conhecemos com o nome de Epopeia de Gilgamesh.